Feliz 2025, Ronaldo. Feliz 2025, Ari! Muita saúde, muita paz, muitas bênçãos. Que 2025 seja para nós um ano de muita beleza. De Creuza. Amém. Para você também que nos assiste, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Esse é o seu Leve Pod, o seu compromisso, agora de todas as quintas-feiras, às 20 horas. Esses 3 últimos programas a gente está exibindo às 20 horas na quinta-feira, ok? Então hoje, 2 de janeiro de 2025, é um dia especial, mudança de ciclo, e o nosso programa também está aí encerrando um ciclo dessa primeira temporada vitoriosa. No próximo programa a gente vai ter a comemoração de 1 ano no ar, né, com um programa especial, o último programa que vai ao ar. Esse é o penúltimo. E a gente quer desde já agradecer a você, a sua audiência, e também a todos vocês, convidados maravilhosos que passaram por essa bancada nessas 53 edições que a gente vai completar no próximo programa. Isso aí. Minhas redes sociais, Ariberto Queiroz Oficial. @Ronaldo Miranda Show, @Ronchucha Miranguel, e também segue o Leve Pod no Instagram, @LevePod Podcast, e senta o dedão no like aí no YouTube, curta, espalhe, compartilhe o link, sobe coração, comenta bastante, e o mais importante, gente, pega o dedão, é assim, ó, pá! Se inscreve no canal Leve Pod, que você ajuda a nós aqui crescermos cada vez mais, certo? Porque o programa tá chegando ao fim, mas os vídeos, né, Ariberto, vão continuar disponíveis para vocês maratonarem, voltarem, acessarem novamente. E não só maratonar e acessar simplesmente por isso, mas sim acessar o conhecimento que esses vídeos eles trazem. O de hoje, por exemplo, ele é um momento especial, porque nós estamos aí iniciando o ano novo, e nossa convidada é uma convidada especial também. Estou falando de Ilma Corrêa. Seja muito bem-vinda, Ilma. Muito obrigada pelo convite, Ariberto, Ronaldo. É um prazer estar aqui transmitindo esse conhecimento, né? Porque eu falo muito que o conhecimento, ele abre portas onde só há paredes. Verdade, Ilma. Seja muito bem-vinda, viu? Prazer Obrigada. em conhecê-la e recebê-la aqui no Leve Pod. Tá animada para 2025? Muito, muito, muito. 2025 tem muita coisa aí para vir, né? Para aqueles que estão na busca pelo conhecimento, principalmente, né, Alberto? Principalmente. Que coisa, né? 2025. Eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, a virada de 1999 para o ano 2000. Vai ter bug no sistema, o bug do milênio, o bug, como queiram chamar, e todo mundo preocupado. E agora, quando virar, né, das 23h59 para meia-noite, o que é que vai acontecer? Os sistemas vão parar, dos bancos, dos computadores, o mundo vai acabar? E cá estamos 25 anos depois. Que coisa, né? E aí, estamos 25 anos depois, né, desse período que o Ronaldo falou, numa era muito tecnológica, sabe, Ilma? Hoje, essa geração mais recente, a nova geração, parece que eles já sabem mexer no celular desde nascença. Já nasce assim, né? Então, só que existe uma outra preocupação aí, que é a questão do adoecimento, sabe? Ao mesmo tempo que nós estamos numa era muito tecnológica, nós temos, por outro lado, um aspecto de adoecimento não só na nossa população jovem, mas na nossa população como um todo. E aí eu queria saber, dentro das várias formações que você fez, eu queria que você pudesse trazer mais agora um conteúdo da nova medicina germânica e das constelações familiares, como que esses 2 universos podem ajudar essas pessoas atualmente. Isso é muito interessante mesmo. Esse conhecimento, ele é muito expansivo, principalmente para o atual momento que nós vivemos, né? Muita informação, mas as pessoas estão muito acomodadas, né? Elas ficam ali só esperando. E a gente vem vendo muita questão de síndromes também, né? Estão muito na moda agora as síndromes. E as pessoas estão perdendo essa conexão com o próprio corpo. A nova medicina germânica, o Dr. Hammer, né, que foi o médico que pesquisou e desenvolveu, inclusive, ele
vivenciou, né, esse trauma, e foi através da vivência dele que ele começou as pesquisas dele. Em 1978, o filho dele, filho único dele, o Dick Hammer, morreu devido a um tiro acidental. E depois, né, desse episódio, o Dr. Hammer desenvolveu câncer testicular. E a esposa dele, câncer de mama. Olha que interessante, nos órgãos, a mãe nutre pelos seios e o pai, né, produz ali através do testículo, né? E o filho dele era filho único, né? Então, eles já tinham uma idade, não estavam muito novos, já não eram tão novos assim. E ele começou a perceber, porque ele tinha uma vida saudável, ele era médico também, né? Então, ele tinha um amplo conhecimento. E ele percebeu esse tumor logo depois desse trauma emocional muito impactante, né? Que ele e a esposa viveu. Então, foi através disso que ele desenvolveu toda a pesquisa científica dele, né, da nova medicina germânica. Foram mais de 40 mil pacientes, tá, observados e acompanhados, né, nesse processo dessa pesquisa dele. Mas, enfim, né? Isso acontece também com os animais, viu? Eu posso fazer um relato aqui pessoal. Eu tinha uma cadelinha pitula, uma SRD vira-lata, né, como se chama, sem raça definida, e a gente adotou ela, eu e minha avó materna, que foi quem me criou até os 21 anos de idade. E vovó era muito apegada a ela, era a companheirinha dela, né? Eu estudava, trabalhava, não estava sempre em casa. E aí, quando vovó falece, ela, logo em seguida, pouco tempo depois, desenvolve um câncer na cabeça, no cérebro. E foi uma situação muito complicada, muito delicada, porque a gente queria relutar pela questão da não fazer a eutanásia, né? Mas foi infelizmente necessário. Na evolução do quadro, a cabeça dela, que era uma cadelinha pretinha e assim de médio porte, a cabeça dela, o focinho que era alongado, ficou do tamanho de um boi, literalmente inchada, com aquela salmoura, aquela situação bem triste, né? E aí ela foi degradando, degradando, até que teve que fazer a eutanásia. Mas então, até nos animais, esse choque emocional, né, pode Então, ocasionar. eu quero saber de você, Ilma, isso. Você citou até o próprio criador da técnica, ele Sim. passou por uma questão familiar que ocasionou no corpo uma repercussão. Hoje nós temos diversas doenças que acometem o corpo físico, e aí eu não estou falando só das neoplasias. Questões cardíacas, questões pulmonares, Rinite sinusite, questões dizem que também é osteomusculares, assim, né? enfim. E aí eu queria saber sua opinião com relação a isso. Todo adoecimento físico, há um componente por trás que explicaria o porquê disso está acontecendo? Sim. Segundo o Dr. Hammer, 96% das doenças têm fundo emocional. Traumas significativos para aquele indivíduo. Os outros 4% são apenas traumas vividos, né? Acidentes, intoxicação ou envenenamento. As preocupações do dia a dia, a ansiedade, estão dentro desses 96%, então. A ansiedade, na verdade, ela é um mental, né? Ela é causada devido a conflitos, né? Desses traumas. Está nos dois hemisférios do nosso sistema nervoso autônomo. Então, ele pode causar depressão, ansiedade, dependendo do nível crônico, quando dois traumas ao mesmo tempo estão em atividade cerebral. Então, pode ser. Essas síndromes têm muito a ver. Vou dar um exemplo simples aqui para vocês, assim, de traumas emocionais significativos. Eu sou prova viva. Eu conheci a medicina germânica através de um trauma emocional vivido muito significativo. Foi com a perca do meu pai. Quando ele faleceu, foi muito instantâneo, ele morreu em casa. Ele teve uma parada cardiorrespiratória. Não era algo que vocês esperavam, aconteceu. Não, foi muito. E eu morava longe. Meu Deus. Eu desenvolvi um processo inflamatório na minha pele, né? Nossa pele é o maior órgão do corpo humano. Então, ele traz esse contato para com o outro. Mas até então, eu não conhecia a nova medicina germânica. Eu trabalhava com
com a biomedicina, com processos terapêuticos, mas ainda não havia conhecido a medicina germânica. E aí... Você é biomédica de formação, não é isso? Biomédica. De formação. Exatamente, e psicoterapeuta também. Ok. E eu desenvolvi e nada curava. Eu procurei médico dermatologista, né? A parte estética, e eu comecei a ficar com vergonha, porque eu trabalhava com o público, atendendo os pacientes, e estava realmente muito acelerado o processo inflamatório. O meu professor, ele simplesmente falou, olha, vem aqui, eu quero conversar com você sobre a nova medicina germânica. O seu caso, eu acredito que é muito isso mesmo. A primeira pergunta que ele falou para mim, né? Obviamente, já mapeando, ele viu a pele, ele falou assim, quem você perdeu recentemente? Falei, meu pai. E aí nós acessamos o momento exato, né? Do trauma vivido ali. E nós trabalhamos com os pontos, né, de biorregulação e comandos que a gente tem dentro do processo da nova medicina germânica. Em 7 dias, o meu processo que já estava 6 meses, já tinha usado várias medicações, vários aparelhos, laser, e não adiantava. Com 7 dias, simplesmente restaurou toda a minha pele. Então, eu sou prova viva de que sim, a nova medicina germânica funciona e ela atua sim, né, dentro do nosso inconsciente, porque quando o trauma ele é muito significativo e ele desencadeia esse processo, ele é totalmente inconsciente, ele não trabalha dentro, né, do consciente e ele começa uma atividade cerebral ali e vai... Então, muitos mecanismos da nossa vida é inconsciente, inclusive o adoecimento, não é isso? 96%. Inclusive o adoecimento. Dentro disso, Ilma, eu entendo isso como um ponto positivo, porque a gente entendendo a causa, a gente pode ver ali o que pode fazer para ajudar, né? Nesse aspecto, eu vejo que é uma grande contribuição, o conhecimento. Porém, contudo, entretanto, existem alguns indivíduos que eles podem, às vezes, reconhecer a origem de determinada questão física, mas eles não estão tão preparados assim para mudar determinadas questões na própria vida que poderiam levar a um processo de melhora daquilo que ele está passando, né? Acontece. Sim, acontece muito, Heriberto. Muito boa a sua pergunta. Essa colocação, inclusive, e a gente vai falar que as medicinas, né, os processos terapêuticos, as ferramentas terapêuticas, a próprio estudo dentro da medicina, todos eles vão se unir, é como se fosse o rio, né? Tem vários rios, Rio São Francisco, o Rio Doce, o Rio Araguaia, mas todos desaguam no mesmo lugar. Então, todas essas técnicas, todo esse conhecimento, ele sempre vai se ramificar e encontrar em algum lugar. Eu trago, por exemplo, o processo terapêutico, né? Não é a terapia, o processo terapêutico de constelação familiar, ele traz aí uma resposta para essa pergunta sua. Muitas das vezes, o indivíduo, ele percebe o trauma e ele não consegue ressignificar, porque dentro da nova medicina germânica, a gente vai pegar o fio condutor, como ele me perguntou. Então, pele é contato, separação, imagina. E era justamente do lado direito. Nós sabemos que o lado direito representa o nosso lado paterno, masculino, né? Olha que interessante. Então, tudo faz sentido no nosso corpo, tá? Tudo é perfeito no nosso corpo. E contato, separação. Meu pai ainda tinha muita mania de brincar, de passar a baba no meu rosto. E eu amava, eu gostava quando eu era pequena. Então, tudo faz a lembrança ali reativar. E o processo, né? Na verdade, a doença, o doutor Ramê fala que é o processo de resolução da atividade cerebral. Então, a doença, na verdade, na visão dele, é nossa aliada. Ela está comunicando o nosso corpo que ele está tentando resolver algo que o nosso cérebro não conseguiu resolver. Olha que interessante. Então, quando a pessoa tem essa resistência, ele acessa o trauma, ele percebe, mas ele não consegue ressignificar. Isso significa que pode ser, sim, um padrão conhecido pelo sistema familiar dessa pessoa. Um padrão até de adoecimento ou um padrão de lealdade
Honra aos ancestrais, né? Exatamente. E a gente observa muito, Ronaldo, por quê? Sim. Porque a gente vê ali 4 gerações, doenças cardíacas nas 4 gerações. Sim. 4 gerações ou 5, adoecimento por câncer cerebral, né? Questões ligadas é muito comum a gente observar isso. Como quebra esse ciclo, Ilma? Os padrões de lealdades, dentro da visão da constelação familiar, tem todo um processo, né? O campo, quando Bert Hellier, que trouxe as novas constelações, né, familiares, então ele fez um estudo de mais de 45 anos sobre a teoria das consciências. E aí nós vamos entrar também, né, com a nova medicina germânica, por quê? Porque é um processo traumático vivido dentro do subconsciente. E ele, inclusive, pode ser desenvolvido ainda intrauterino. O bebê pode perceber um trauma emocional da mãe e ali mesmo ele já entrar em atividade. Que na microfisioterapia a gente também tem essa informação semelhante. Isso. Por isso que também, assim como acontece, né? Um bebê que escuta muita música, pode ter a tendência de também ser músico, né? Se os pais são músicos e cantam ali ou então conversam com o bebê, né? Pode acontecer de quando for se desenvolvendo as suas atividades, as suas percepções, ele queira também ser músico, por exemplo. Sim, pelo fato dele lembrar, né? Porque a criança em desenvolvimento, as pessoas têm a doce ilusão, digamos assim, de achar que ele não está sentindo nada, pelo contrário. É o momento que ele mais sente, porque quais as primeiras células que são formadas ali durante o processo de fecundação? São as células neurais. E aí tem esse aspecto que eu acho interessante. O ectoderma, que vai formar, né, o sistema nervoso central, vai formar também a nossa pele. Então, há uma conexão direta aí desses mecanismos, né? Então, faz muito sentido o que você fala quando essa questão, né, das influências que essa criança está recebendo através do toque, né? Tudo isso vai trazer uma repercussão ao longo da vida dela. E é muito perceptível logo no início mesmo da formação, porque eu brinco com os meus pacientes, que é a nossa caixinha preta, o nosso sistema neural, o nosso cérebro, é a caixinha preta do avião, nossa caixinha preta. Então, ela vai ser formada pela neurociência, ela inicia ali naquele processo, né, já intrauterino, e a gente vai ali finalizar esse processo ali em torno da entrada da puberdade, entre 11 anos e meio e 12 anos, que é toda a nossa topologia, né, da psique, que é o nosso subconsciente. Por isso que quando a criança sai ali, que começa a entrar na puberdade, que ela vai começar a desenvolver a sua própria independência, a sua opinião, ela fica, né, um pouquinho, ela volta para o clã, isso é o conhecido, mas não, eu quero fazer diferente. Então, ela fica, inclusive, e é onde que ela vai desenvolver o seu estado mais consciente presente. Então, tem toda uma explicação aí dentro da neurociência é bem também. interessante. Eu vou fazer uma pergunta para a doutora, eu vou fazer uma consulta aqui, tá? No nosso podcast. Vamos lá. Nosso Live Pod. Literalmente, porque essa consulta que eu vou fazer, que também é uma pergunta, vai ajudar você de casa e ela também vai esclarecer pra gente o outro lado da moeda, creio eu. Por quê? Eu tive um grande trauma quando eu era criança, aos 2 anos, porque eu perdi toda a minha família em um grave acidente automobilístico, né? Um grave acidente de carro, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, na Via Dutra, enfim. Fui criado pela minha avó materna, que ficou comigo, já uma senhora de 65 anos, para dar de conta de mim, cuidar de mim, da minha formação. Perdeu a filha, perdeu o marido, né? Então, assim, todo um trauma que minha avó poderia ter tido, e ela dizia muito: só tô viva, não tomei veneno de rato nem pulei da ponte por sua causa. Isso é muito forte. Muito. E ela ficou comigo até os 21 anos. Quando ela me viu assim, formado, que eu já estava encaminhado na vida, trabalhando, ela deu o último suspiro e foi embora. A missão ficou cumprida. Parece uma coisa realmente de missão. Eu acredito nisso e muito bonito de falar. Aí eu pergunto à senhora, por que pessoas como eu, que tiveram um trauma gigantesco como esse durante toda a vida, né, conviveram com isso, são alegres, felizes? Eu não consigo reclamar da vida. Mas não é todo mundo, né? É alguns. Pois é, eu não né? consigo maldizer, entendeu? Ser aquele coitadinho que, meu Deus, isso aconteceu. Não, eu peguei lá o limão e espremi e fiz a limonada da minha vida. Porque eu sabia que só tinha aquele caminho. Ou eu progredia, eu procurava estudar, passar em concurso né, ter a minha vida ali nas minhas mãos, ou eu ia, digamos,
poderia ter acontecido? Ser uma pessoa transtornada, me entregar às drogas. Revoltada com Deus e com o mundo. Com Deus e com o mundo, né? Mal-humorada, enfim, teria essas vertentes. E também tem aquelas pessoas que sofrem um determinado trauma, um acidente, alguma coisa, e parece não, creio que é isso, o cérebro desliga, e a pessoa volta e, não lembro o que aconteceu. Como foi? Aconteceu isso mesmo? Eu só me lembro que eu dormi. Eu não lembro, não senti dor, eu não lembro de mais nada. Então, essas duas nuances, a pessoa que sofreu um trauma, mas é de bem com a vida, e não precisa de terapia nem de psicólogo, porque eu nunca fiz e assim, não quero fazer, né? Porque eu me resolvo. E essa pessoa que sofre um acidente e desliga. Como funciona isso? Interessante. E vai responder a pergunta do Heriberto também com a questão da lealdade do padrão, como que a gente, né, finaliza esses ciclos de repetição? Através de um sentimento muito grandioso que eu creio que você desenvolveu, que é a gratidão. É a minha palavra preferida, gratidão sempre. Eu sempre encerro meus diálogos ou então minha fala, obrigado, amigo, gratidão, sempre. O ressignificar está em ser grato pela sua história, por tudo que você viveu. Independente do que aconteceu com você, você pôde olhar, porque não dá para desacontecer o que aconteceu, tá? Não dá. É reconhecer o fato que não dá para mudar, mas você ser grato que você sobreviveu, que você está vivo e que a vida lhe foi dada. E honrar essa vida dentro da visão sistêmica é a chave da virada. E o honrar não é sobre você obedecer, não é sobre você ser leal. As pessoas confundem honra com obediência e não tem nada a ver. Pelo contrário, quem está na obediência está na lealdade e acaba repetindo padrões. O honrar é o que você fez exatamente. Você está fazendo da sua vida, em honra a eles, algo grandioso. E levando esse conhecimento, parabéns, viu? Muito obrigado, orgulho. Muito obrigado. E eu assim, Heriberto e doutora, eu não me vejo no direito de reclamar. Porque, às vezes, claro que bate uma solidão, uma tristeza, porque eu queria muito ter tido essas referências de pai, de mãe que a senhora teve, né? Que eu não pude ter, infelizmente, pelas questões do divino, do destino, enfim, seja o que for. Mas eu paro e penso, porque a gente é da área da saúde, convive em um hospital, convive ali no dia a dia, e eu acho até que Deus me encaminhou para essa área para que eu visse de perto essas realidades. Porque eu paro e penso, não, eu não tenho direito de reclamar, não. Gente, eu tenho meus braços, minhas pernas, minha visão perfeita. Graças a Deus. Tem pessoas aí lutando para sobreviver com uma doença grave. Eu vou reclamar de quê, minha gente? Eu vou agradecer. E eu posso te falar uma coisa bem interessante, você falou que é da área da saúde. Sim. E nós vimos, dentro do sistema da constelação familiar, pessoas cuja profissão estão em expiação ou compensação do sistema familiar e eles não obtêm sucesso. Que não é o seu caso, pelo que eu vejo você faz aí com muita alegria e muito amor e essa energia de gratidão e honra. Então, o que acontece? Tem a ver, sim, a escolha da área da saúde, até pelo fato da perca. Porque os profissionais da saúde, convenhamos, eles estão ali e eles trabalham em benefício da vida, né? De trazer mais vida. Outro, né? Isso, de trazer mais vida para aquele indivíduo, mais saúde, né? Mais fluxo de vida. E como foi um impacto de morte, foi-lhe tirado, então pode ser que você desenvolveu essa vontade de trabalhar na área da saúde, mas você não foi no movimento de compensação e expiação. Porque quando a pessoa vai nesse movimento de compensar pela perca, ele não honra. Porque aqueles que foram, Bert tem uma frase muito linda que ele fala, deixe os mortos com os seus mortos. Aí eu trago novamente aquela frase, não dá para desacontecer o que aconteceu, mas dá para eu fazer e honrar através do meu trabalho, né, que eu estou ali no hospital, vendo inclusive pessoas que sofrem acidente e tudo, e que eu posso proporcionar para essas pessoas mais qualidade de vida, mais fluxo de vida, e aí eu honro o que aconteceu aos meus pais. Esse é um olhar de sucesso, inclusive, para o profissional.
Mas quando o profissional vai para esse lugar, num movimento de expiação, nossa, porque meus pais morreram no acidente, então eu vou trabalhar Ele não consegue progredir no sucesso. Por quê? Porque o nosso trabalho também é um servir à vida. E se você não consegue receber a vida e honrar por causa de uma tragédia, você anula a sua vida por causa dessa tragédia, você interrompe o fluxo de vida. E, doutora, Faz muito sentido. Faz sentido. E pegando o gancho também, o que a gente está vivenciando hoje, desse mundo louco, caótico, de muita ansiedade, de muito, infelizmente, suicídio, as pessoas tirando a própria vida, às vezes por coisas simples que acontecem ali, que, claro, para ela não é simples, porque ela, né, a gente não tem que se colocar no lugar do outro sempre e pensar que não julgar o outro, né? O porquê que ele fez aquilo, que eu acho que é, assim, o ápice do desespero, é a pessoa ter a coragem de tirar a sua vida, né? E eu costumo dizer isso, eu fico equiparando, eu tinha tudo para fazer isso na minha vida. Se eu for parar para pensar as coisas que eu vivenciei, né? Tinha tudo para tranquilamente tirar minha vida, pular de uma ponte, tomar um veneno, enfim. E eu nunca pensei nisso, nunca passou essa hipótese pela minha cabeça, muito pelo contrário. E aí, como é que a gente avalia esse mundo caótico que a gente está vivendo hoje? Por que disso? Por que cada vez mais crescente esse número de pessoas que, infelizmente, tiram suas vidas? É bem interessante essa pergunta. As pessoas, elas estão no lugar de vítima, infelizmente. E Bert já falava que, Freud também, né? Falava que uma pessoa, quando ela se coloca no lugar de vítima, ela se torna agressiva. E ela pode se tornar agressiva não só com os outros, mas principalmente com ela mesma. Aí é onde que é mais doloroso. Por isso, né? Tem pessoas que começam a se automutilar, né? Então, ela traz esse sentimento E auto-sabotar de vítima. também, Sim, que é um várias. suicídio a longo prazo. Sim, vícios. A autossabotagem, o vício. Dentro da constelação familiar, eu já participei de duas. Uma em João Pessoa com o Paulo Cassiano e uma aqui em Natal com a Lúcia, que inclusive ela veio aqui no podcast também. O mecanismo da mudança dentro da constelação eu consegui sentir. É muito perceptível, sabe? Tanto que eu aconselhei ele a ir também, porque eu acredito que vai ajudá-lo bastante a participação na constelação. Até para entender todo esse mecanismo de uma forma mais macro. A dinâmica. Isso, assim. Então, assim, eu entendo um pouco a constelação porque eu já participei, vivenciei e obtive o resultado da técnica, né? Então, assim, eu consegui entender várias coisas ali sobre esse mecanismo familiar que você traz aqui para nós. Agora eu queria que você me explicasse aqui para a gente como que é a intervenção da medicina germânica no processo de melhora do indivíduo. Ótimo. O processo que nós vamos atender ali com o paciente, quando ele vem, né, com essa doença, com essa queixa, nós temos que deixar que o paciente traga para a gente esse fio condutor. Então tem uma escuta. Tem uma escuta. Igual uma sessão de psicanálise, por exemplo. Exatamente. Semelhante, né? É uma Semelhante. escuta profunda, da qual, obviamente, ele já vai trazer a doença, e o profissional, que já tem a formação, ele entende bem o mapeamento, né, ali do corpo. Nós temos, o Dr. Hammer fez um mapeamento onde a gente trabalha ali o ectoderma, o mesoderma novo, o antigo e o endoderma, né, que são partes que envolvem tanto órgão como sistemas complexos dentro do corpo humano. Então, o profissional ali, ele já sabe mais ou menos a doença que está desenvolvida, que está na fase de resolução e qual a possível emoção gerada dentro desse trauma. Qual foi o trauma e qual foi a emoção? Porque o órgão, ele é ligado à emoção do nosso sistema reptiliano. Olha que interessante. Então, quando entra em atividade, o nosso sistema simpático, ele entra em luta ou fuga. Então, ele traz toda a energia do corpo, né, para aquele momento ali. Então, ele desenvolve aquilo e fica em atividade constante. E a gente sabe que o nosso cérebro é o órgão que mais consome energia no corpo humano. E se ele ficar no sistema autônomo simpático o tempo todo, a gente vai entrar em falência múltipla.
Então, por isso da resolução. Então, aquele órgão específico que está conectado àquele trauma vivido, aquele trauma significativo, ele vai mandar aquela informação para aquele órgão, aquele sistema resolver. Aí onde que vão entrar outras fases, né? Dentro do processo lá são 3 fases que entram no processo ali, que é onde que a doença vai começar a manifestar. Porque enquanto ela está em atividade cerebral, a pessoa ela não tem conhecimento dessa doença ainda, mas ela já está ali em processo de desenvolvimento. Ela está em fase ativa, na verdade. O trauma está em fase ativa. E ali começa todo um processo. A pessoa começa a perder o apetite, por exemplo. Ela fica com revivendo aquela cena o tempo todo ali na mente, insônia. Às vezes ela vai sentir um pouco de náusea, mal-estar. A questão da constrição dos vasos sanguíneos, as mãos e os pés ficam mais gelados, né? Da fadiga, batimento. Então, essas já são sintomas que houve, sim, um trauma emocional significativo. Sim. Doutora, e além disso, a senhora recomendaria que tipos de alimentos, por exemplo, que as pessoas poderiam consumir para melhorar esse quadro de estresse? Eu estava lendo há um tempo atrás que o cloreto de magnésio, por exemplo, quando está em deficiência no nosso organismo, ele é responsável justamente por essa fadiga, por essa falta de sono, pelo funcionamento do nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro. Então, às vezes, também as deficiências minerais e vitamínicas também podem contribuir para esse adoecimento, e aí vamos somatizar com esses traumas, com essas problemáticas, né? Então, assim, existem alimentos que a senhora poderia mencionar aqui e até mesmo vitaminas, minerais que a gente poderia complementar para ter uma vida mais saudável e tentar, né, também ajudar nesse processo inflamatório do nosso corpo, digamos assim, de adoecimento. Interessante, você trouxe a somatização, né? Porque dentro do estudo da medicina germânica, nós profissionais estudamos o psicossomático até para a gente entender os fundos emocionais das doenças, que aí são coisas separadas, medicina e a psicossomática. Mas as vitaminas, elas têm a ver com o sangue. E aí eu vou trazer a psicossomática um pouquinho aqui quando você fala de vitaminas. E é um sinal bem grave, inclusive, quando tem esse déficit no sanguíneo, porque a pessoa pode estar vivendo um processo de tristeza profunda, tá? Porque sangue é vida. Então, ela pode sim estar vivendo um processo de início de depressão, por isso da queda das vitaminas. É importante a gente estar aí sempre verificando, né, o índice. Vou trazer uma da psicossomática bem interessante, que é a ferritina, por exemplo. Quando ela está desregulada, a pessoa está com muita ansiedade no futuro, com dificuldades financeiras. Olha que interessante. Então, ela está ali no mental, muito preocupada com o financeiro lá no futuro. E aí, isso somatiza ali, inclusive nessa vitamina específica da ferritina. E o processo, né? Claro, a gente procura sempre fazer os exames a cada 6 meses para verificar os marcadores aí vitamínicos. Inclusive, agora teve recentemente um novo marcador aí, né? Os profissionais estão melhorando esses marcadores aí, que bom, né? E vocês precisam acompanhar as vitaminas, sim, porque devido ao estresse, tristezas profundas, sentimentos de não gratidão, reclamar demais, isso tudo vai afetando na sua psique e vai somatizando. Aí nós vamos para a somatização. E aí o índice da vitamina vai cair, porque sangue é vida. Então, você elevar a sua frequência vibracional, você trabalhar num local onde você se sinta bem, fazer um trabalho que você está contribuindo com as pessoas e se sentir valorizado. Isso tudo vai contribuir para a sua saúde. Não é só repor, mas principalmente porque a cura está em nossas mãos, o nosso corpo e principalmente a nossa mente tem um poder, gente, gigantesco. Verdade. Então, só sim. de você mudar, como você falou, mudar esse pensamento seu, de começar a escolher, fazer as escolhas para que você se sinta bem, se sinta mais feliz, mais grato, você já melhora automaticamente seus índices de vitamina.
Verdade, Não eu é adoro só os servir alimentos. também, sabe? Eu sou doador de sangue periódico Que desde bom. os meus 18 anos. Então, doe sangue, doe vida, né? Então, só de saber que com uma bolsa de sangue, 450 ml ou 500 mais ou menos, né? Eu posso salvar até 4 vidas, que aquelas pessoas ali vão receber o meu sangue e vão ganhar nova vida, né? Vão reviver, vão continuar sua trajetória. Eu já fico assim radiante com isso, sabe? Eu acho que é uma prova de amor ao próximo, à humanidade, a você mesmo também. Servir, né? Porque isso aqui é material. Isso aqui vai embora, né? A alma fica. Então, se esse corpo físico, né, que me transporta, transporta a minha alma, meu ser, nesta existência, porque eu acredito que tem outras, né? Pode ajudar ao outro, isso é fundamental, é maravilhoso. Inclusive, sou doador de órgãos, né? Se Deus quiser, um dia, espero poder também fazer essa benfeitoria. A nova medicina germânica e as constelações familiares, eu vi principalmente na última década um crescimento muito grande, certo? Assim, não só em termos quantitativos, mas também a qualidade dos profissionais nos atendimentos com resultados, repercussões positivas nesses pacientes, inclusive com estudos, abrangendo aí para áreas que vai além da medicina, para judiciário, enfim, outros aspectos. Ou seja, houve uma expansão muito grande, tanto da medicina, da nova medicina germânica, quanto das constelações familiares. Essa expansão se deu justamente pelos benefícios que essas técnicas estavam trazendo, senão elas não iriam expandir, né? Porque a gente sabe que pelos seus frutos conhecereis, né? Ou seja, não haveria expansão se não tivesse efeito. Porém, eu observo que ainda há muita desinformação, principalmente a constelação familiar, né? Porque algumas pessoas falaram, Heriberto, eu tenho medo de ir para uma constelação e sair pior do que eu entrei, sair descompensado, porque eu vou acessar coisas da minha família que eu não quero. Ou seja, existe ainda muitas desinformações com relação a algumas técnicas que a gente utiliza hoje. Eu tento esclarecer de uma forma simples, mas nada como alguém da constelação para nos ajudar com maior clareza, né? Eu não, já sou curioso, eu queria saber tudo. Pronto, aí eu quero Sou que curioso. Adoro. possamos ajudar Ronaldo e os demais que estão em casa, né? De uma forma simples, né? Qual a contribuição que essas técnicas traz na vida, não só no quesito saúde? Vou trazer duas frases para começar essa fala. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Bert Hellinger já dizia. Então, a nossa história, a história da nossa família, independente se você foi criado pelos seus pais ou não, se você é filho adotivo ou não, você herdou ali, não só geneticamente, fisiologicamente falando, esse rostinho bonito, mas nós herdamos comportamentos que foram vividos e que foram acessados para uma possível sobrevivência lá atrás. Pelos ancestrais mesmo, né? Exatamente. Pai, mãe, avô, avó. Então, quem não sabe de onde veio, raiz, não sabe para onde vai. Outra frase. Uma fruta podre começa a bichar. Eu não trato a fruta, eu trato a raiz. Eu trato a causa. Não é paliativo. Por isso que expandiu tanto a constelação familiar e a nova medicina germânica. Inclusive, a IBFC, que é o Instituto Brasileiro de Constelações Familiares, ela lançou agora recentemente, já vai ser, agora em 2025, comprovado cientificamente o estudo da fenomenologia dentro das constelações familiares, né? Porque alguns conselhos de psicologia ainda não aceitam, alguns reconhecem, outros não, depende do estado, porque fenômeno dentro da ciência, dentro, né, desse conhecimento, ele é quase que descartado. Mas agora já saiu estudos comprobatórios científicos, então isso é um grande avanço para nós, já estávamos aguardando, né, tão esperado esse estudo aí, e eu mesmo sou prova disso, tá, Heriberto? Porque hoje os meus pacientes, eles vêm através de indicação. Por quê? O resultado, a entrega esperada.
em todas as áreas, não só na nossa saúde, tá? Porque nós somos um ser completo, igual você falou, nós temos 3 corpos aqui para alimentar. E em todas as áreas da vida. A área da saúde, principalmente, que as pessoas buscam muito, mas áreas de relacionamentos afetivos, profissional, financeiro, empresarial, porque eu sou consteladora empresarial também, então eu atuo com as organizações. E a gente vê uma melhora significativa nos funcionários, alta performance neles, rendimento no faturamento. Então, há essa percepção. Porque a constelação familiar, igual você falou, é falta de conhecimento. Lembra que eu abri o nosso podcast com o conhecimento abre portas onde só havia paredes. Então, não precisa nem acreditar no que a gente está falando aqui. Busquem, experimentem e vejam o resultado. A entrega é muito efetiva, é muito grandiosa em todas as áreas. Então, eu acho, na minha opinião, é o que mais comprova é você não falar. Porque quem fala mal das constelações, da nova medicina germânica ou qualquer outro processo terapêutico, microfisioterapia mesmo, eu tenho muitos amigos que atuam nessa área, quem fala mal está falando raso. Você pode observar, uma pessoa quando começa a falar mal de algo que está expandindo, ele está falando no raso, ele não tem profundidade. A pessoa que tem profundidade, que tem conhecimento, ela não fala mal. Muito bem, Heriberto Queiroz. Estamos chegando, infelizmente, ao fim da nossa conversa, não é verdade? Conversa tão boa dessa, Gabi. Olha, eu amei a doutora. Ela tem uma voz tão suave e passa uma paz, né? Ela tem a voz do Google, você já percebeu? Aquela voz do GPS. Vire levemente à direita. Mas é mais melhorada. Mais melhorada, mas ela tem uma voz assim que me lembra, sabe? Uma voz bonita, que traz paz. E parece a voz do Google. Eu gostei, viu? Bem interessante. Muito bom. Agora, doutora, eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Bate-bola, jogo rápido. Ai, meu Deus. Eu vou falar uma palavra e a senhora vai falar o que vem à sua cabeça. Amor. Família. Uma cor. Verde. Decepção. Poucas. Intuição. Espiritualidade. Realização. Realização contínua. Loucura. Me jogar. O louco do tarô. Deixe uma mensagem para quem nos assiste daqui a 100 anos. E a senhora vai recomendar um livro e uma música para ouvir também. Que delícia. Daqui a 100 anos, estamos em 2125. Ótimo. Conheça-te a ti mesmo. Essa é a frase. Uma música para ouvir e um livro para ler. Recomende. Uma música para ouvir. O Rezo do Vento. O Rezo do Vento. Sim. E um livro para ler. Histórias de Amor, de Bert Hellinger. Muito bem, Heriberto Queiroz. E aquela pergunta clássica que só você sabe fazer. E uma inteligente, né? Muito elegante, Muito né? bom. Ajuda as pessoas aí de todo o Brasil e do mundo, mas agora vai revelar pra gente uma curiosidade que ninguém sabe e agora vai saber. Qual é essa curiosidade? Sobre você. Tá. Eu sou uma pessoa muito espiritualista e essa frase que eu deixei, conheça-te a ti mesma, é sobre um processo que eu vivi no ano passado, através de conhecimento. Eu fiz a minha iniciação na Escola Moderna de Mistérios e desde então eu venho estudando sobre várias técnicas milenares para aprimorar, inclusive, né, essa intuição, essa espiritualidade, essa busca pela profundidade. Interessante. Foi fácil, né, Gabi? Foi muito fácil. Vou até mudar o óculos. Muito bem, muito bem. Sabe? Porque foi profundo. Foi profundo. Gostei. Muito obrigado, Ilma. Que conteúdo maravilhoso você deixou aqui para nós, para nossa audiência, tá bom? Muito obrigada. Eu quero que você agora deixe suas redes de contato, né?
suas formas de atendimento naquela câmera ali, por favor. Ah, sim. Hoje eu atendo 100% online, tanto com as constelações familiares, nova medicina germânica, psicossomática, a inteligência sistêmica também, que é um processo terapêutico bem interessante. As minhas redes sociais é @terapeuta Ilma Corrêa. Que mais? Vocês podem acessar lá no link da bio, tem o meu WhatsApp. Inclusive, agora em dezembro estou iniciando uma nova turma, tá, Heriberto? Eu trabalho como mentora também, eu formo novos consteladores, novos profissionais na área da saúde. Então, agora em dezembro vou iniciar uma turma de inteligência sistêmica. E em janeiro vamos iniciar uma nova turma de cura psicobiológica também. Então, quem tiver interesse, link da bio, terapeuta Ilma Corrêa. Joia. Então, dezembro iniciada a turma e uma novidade boa. 11 de janeiro, né, nós vamos ter um evento lá no Hub, eu e Fernando e o Wagner. E Ilma também vai estar conosco no primeiro semestre de 2025. Então, ela vai ser uma das palestrantes em um dos nossos workshops. Então, também uma possibilidade aí para você que quer ter um momento presencial com Ilma, vir aqui para Natal e ter esse momento maravilhoso com ela, tá bom? Só sucesso. Só sucesso. Não é verdade? Isso aí. Heriberto Queiroz. Então, eu quero agradecer mais uma vez, doutora Ilma Corrêa. Seja sempre muito bem-vinda ao nosso podcast, viu? Parabéns. Muito obrigada. Obrigada. Lindo trabalho de vocês trazer esse conhecimento ao público, tá? Muito obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui semanalmente. E quinta-feira estamos de volta. Um grande abraço e até lá. É verdade, Heriberto. E quinta-feira é o nosso último programa desta temporada. Lembrando, dia 9 de janeiro, quinta-feira, às 20 horas, né? Nós estaremos encerrando esse ciclo aqui do Leve Pod. Então tá imperdível. Vou dar só um spoiler. Nós vamos receber aqui uma coisa inédita. Nossa diretora-geral, Alessandra Mello, vai estar nessa bancada juntamente. Mas será que ela vai vir mesmo? Ela aparece nas câmeras? Eu tô tentando, viu? Assim, eu quero que ela venha. Por trás das câmeras, ela atua bastante. E na frente das câmeras, será que ela tem coragem? Será? Você vai descobrir no próximo episódio. E também Simone Silva, grande jornalista, comunicadora do nosso estado, do Brasil e do mundo. Vai estar aqui com a gente, não é verdade? É isso aí. Então tá imperdível esse último programa e a gente espera com você e conta com a sua audiência. Um beijo no coração e até lá.